Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 38. Continuidade. O homem que estava sentado em frente começou por apresentar-se, pois desejava fazer várias perguntas. Declarou haver lido praticamente todos os livros importantes que já se escreveram sobre a morte e a vida futura, tanto da antiguidade como dos tempos modernos. Fora membro da Psychical Research Society. Assistira a muitas sessões, a cargo de médiuns excelentes e famosos, e presenciara muitas manifestações que de modo nenhum podiam ser fraudulentas. Porque estivera estudando muito seriamente a questão, ele próprio já vira, em várias ocasiões, coisas de natureza superfísica. Mas, acrescentou, era possível que tais coisas procedessem de sua própria imaginação, embora não acreditasse. Entretanto, apesar de haver lido tanto e de ter falado com tantas pessoas esclarecidas, apesar de haver testemunhado inegáveis manifestações físicas de pessoas mortas, ainda não estava seguro de ter compreendido a verdade em torno desta questão. Já havia discutido seriamente sobre o problema da crença e da descrença. Tinha amigos entre aqueles que criam firmemente na continuidade depois da morte, bem como entre os que a negavam categoricamente e sustentavam que a vida terminava com a morte do corpo físico. Embora houvesse adquirido consideráveis conhecimentos e experiência em assuntos psíquicos, subsistia-lhe na mente um elemento de dúvida e, como se ia adiantando em anos, desejava conhecer a verdade. Não temia a morte, mas desejava saber a verdade a respeito dela. O trem chegara a uma parada e naquele exato momento passava uma carroça de 2 rodas, puxada por um cavalo. No veículo, um defunto envolto num lençol encardido, ligado a 2 varas de bambu ainda verdes. Estava sendo transportado de uma aldeia para ser cremado à margem do rio. Com o movimento da carroça sobre o terreno acidentado, o corpo era sacudido brutalmente e, evidentemente, a cabeça, debaixo do pano, era a que mais sofria. Só um outro passageiro se via na carroça, além do cocheiro. Devia ser um parente próximo do morto, pois tinha os olhos vermelhos de muito chorar. O céu tinha o azul delicado da primavera nascente e algumas crianças estavam brincando e gritando na lama da estrada. A morte devia ser ali um espetáculo comum, pois cada um continuava com suas ocupações. Nem mesmo aquele homem que estava investigando a morte notou aquela carroça e sua carga. A crença condiciona a experiência, e a experiência, por sua vez, fortalece a crença. O que cada um crê, experimenta. A mente dita e interpreta a experiência, a atrai ou rejeita. A mente é também, ela própria, resultado da experiência e só pode reconhecer ou experimentar aquilo com que está familiarizada, que já conhece, num nível qualquer. A mente não pode experimentar o que não é já conhecido. A mente e sua reação são de maior importância do que a experiência, e contar com a experiência como meio de compreender a verdade é deixar-se aprisionar na ignorância e na ilusão. Desejar conhecer a verdade é negar a verdade, pois o desejo condiciona, e a crença é uma outra capa do desejo. O saber, a crença, a convicção, a conclusão e a experiência são obstáculos à verdade. São a estrutura mesma do eu. O eu não pode existir se não existe o efeito cumulativo da experiência. E o medo da morte é o medo de não ser, de não ter experiências. Se tivesse a segurança, a certeza do experimentar, não haveria medo. O medo só existe na relação entre o conhecido e o desconhecido.
O conhecido está sempre tentando captar o desconhecido, mas o que ele pode captar é apenas o que já é conhecido. O desconhecido jamais pode ser percebido pelo conhecido. O conhecido, a coisa experimentada, tende a acabar, para o desconhecido começar. O desejo de conhecer a verdade tende a ser investigado e compreendido. Entretanto, se há nesta investigação um motivo, a verdade não se manifestará. Pode haver investigação sem motivo consciente ou inconsciente? Se temos um motivo, há investigação. Se já sabemos o que queremos, se já formulamos o alvo desejado, a investigação será então um meio de alcançar tal fim projetado de nós mesmos. Visa ela então a satisfação e não a verdade, e os meios serão escolhidos de acordo com a satisfação que se deseja. A compreensão do que é não exige motivo. O motivo e os meios impedem a compreensão. A investigação, que é percebimento sem escolha, não visa a alguma coisa. Consiste apenas em se estar cônscio da ânsia de alcançar um fim e dos meios empregados para alcançá-lo. Este percebimento sem escolha traz a compreensão do que é. É estranho como ansiamos pela permanência, pela continuidade. Este desejo toma muitas formas, da mais rudimentar à mais sutil. Conhecemos bem as formas mais evidentes, o nome, a figura, o caráter, etc. Todavia, a ânsia mais sutil é mais difícil de descobrir e de compreender. A identidade como ideia, como ser, como conhecimento, como vir a ser, em qualquer nível que seja, é difícil de perceber e de trazer à luz. Nós só conhecemos a continuidade e jamais a não continuidade. Conhecemos a continuidade da experiência, da memória, dos incidentes, mas não conhecemos aquele estado em que não existe continuidade. Chamamo-lo a morte, o desconhecido, o misterioso, etc. E, dando-lhe nome, esperamos ser capazes de prendê-lo de alguma maneira, o que, mais uma vez, é desejo de continuidade. A consciência do eu é experiência, denominação da experiência e registro da mesma. E este processo está operando em vários níveis da mente. Estamos apegados a este processo de nossa consciência individual, como eu, apesar de suas efêmeras alegrias, seu conflito e confusão e sofrimentos intermináveis. Isto é o que conhecemos. É nossa existência, a continuidade do nosso ser, a ideia, a memória, a palavra. A ideia continua, no todo ou em parte, a ideia que constitui o eu. Mas pode esta continuidade trazer a liberdade indispensável para o descobrimento e a renovação? O que tem continuidade jamais poderá ser outra coisa. Será sempre a mesma coisa com certas modificações. Mas estas modificações nunca farão do contínuo uma coisa nova. Poderá ele vestir um manto diferente, tomar outra cor, mas será sempre a ideia, a memória, a palavra. Este centro de continuidade não é nenhuma essência espiritual, pois está ainda na esfera do pensamento, da memória e, portanto, do tempo. Só é capaz de conhecer, de experimentar a sua própria projeção, e através dessa experiência projetada é que ele dá continuidade a si próprio. Por conseguinte, enquanto existir, nunca poderá experimentar o que se acha além de si mesmo. Ele tem de morrer, tem de deixar de dar continuidade a si próprio, através da ideia, da memória, da palavra. Continuidade é decomposição. E só há vida na morte, só há renovação com a cessação do centro. Então, o renascimento não é continuidade. Então a morte é, como a vida, uma renovação de momento a momento. Esta renovação é criação.